Bem, vamos voltar. O pregador faz uma revisão da vida e ele chega a uma conclusão: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Então, ele está nos ensinando, isso está no capítulo 12, no verso 13. O esboço de Eclesiastes a gente pode acompanhar da seguinte forma: Eclesiastes capítulo 1 e 2, a gente tem uma relação de sabedoria, riqueza, prazer, pode ser bênção ou maldição. Se eu vivo essas coisas debaixo do temor do Senhor, Salomão está querendo me dizer o seguinte: que se eu vivo isso como uma dádiva de Deus, entendendo que tudo provém de Deus, eu serei feliz, eu serei bem sucedido. Mas se tudo isso que eu tenho, que me dá prazer, eu vivo sem entender de que de Deus procede todas as coisas, e que eu darei conta de tudo que faço com as bênçãos de Deus na minha vida, que um dia estarei perante Ele, prestando contas, eu não serei bem sucedido. Então esse é um ponto. Eclesiastes 3, ele vai enfatizar o nosso relacionamento com o tempo. Ora, o tempo é um presente de Deus. Deus nos colocou dessa forma. Há um termo no livro de Eclesiastes, onde Salomão diz: tudo debaixo do sol. Ora, tudo que está debaixo do sol tem a ver com a vida na terra, tem a ver com a vida terrena. Então é a nossa realidade, é a vida como ela é, né? Alguns autores põem assim: a vida como ela é. Então isso nos traz o entendimento de que Salomão está falando o seguinte: que tudo que nós fazemos aqui, a nossa vida, do jeito que ela é, o que nós vivemos, né, tem a ver com o tempo. O tempo nos proporciona tudo, mas ele também a tudo limita. O tempo me dá a oportunidade de viver, mas também é chegado o tempo onde eu vou morrer e onde tudo acaba. Então a relação que eu tenho com o tempo, se é uma relação debaixo do temor do Senhor, ela é uma relação sábia, porque há uma palavra que diz remindo o tempo. Então assim, temos que viver como sendo seres criados por Deus, amados por esse Deus, providos por Ele, protegidos por Ele, e por isso tudo vem dele e tudo é dele. Esse entendimento é a base da gratidão, porque se a gente não tem entendimento de que Deus não é só criador, mas Ele é provedor de todas as coisas, mantenedor inclusive de todas as coisas, nós não teremos a real dimensão da gratidão que temos que ter para com o nosso viver, com as nossas posses, nossos projetos de vida. E esse homem que tinha todo o poder, toda a riqueza, nos legou esse aprendizado que ele teve. Ele chega no fim da sua vida e faz uma reflexão de que tudo era vaidade. Sabe, porque nós podemos viver uma vida boa, uma vida, seja ela rica, pobre, mas podemos ter uma vida boa em qualquer desses níveis. Há pessoas felizes, bem-sucedidas num nível social simples, há pessoas felizes, bem-sucedidas, verdadeiramente bem-sucedidas
em níveis sociais médios e muito altos, mas também há pessoas extremamente infelizes em qualquer desses níveis. Pessoas que estão padecendo de pão, de vestimento, coisas básicas, e pessoas abastadas, com poder, com riqueza material, com projetos belíssimos, mas que se perdem e que em determinado momento se encontram numa extrema infelicidade. E é a todos esses, a qualquer ser humano, em qualquer nível da vida, em qualquer idade da vida, que ele vai se dirigir com essa reflexão. Mas ele, mais uma vez, nesse livro, ele se dirige aos jovens, porque ele, depois de refletir sobre todas essas coisas, ele já velho, um homem maduro, que tinha muita experiência, ele vem a entender que tudo isso era vaidade. Então, como nós fizemos uma relação da palavra vaidade como vazio, nós precisamos entender que, para que isso não exista acerca da nossa existência, a respeito do meu viver, eu preciso colocar conteúdo. E o conteúdo é a revelação do Senhor, é entender a vontade de Deus, é entender que a minha vida tem que ter um propósito, e é um propósito bíblico, um propósito dado por Deus, porque Deus nos capacita, Deus nos dá profissões, Deus nos dá conhecimento, aptidões. Nós somos vocacionados a atuarmos na vida, às vezes em mais de uma obra, em mais de uma profissão, em mais de uma habilidade, em mais de uma função. Mas ele também pode nos vocacionar de uma forma restrita, focada, a pessoas que nasceram para ser médicas, há pessoas que nasceram para advogar, há pessoas que nasceram para ser pastores, professores, há pessoas que nasceram para ser fisioterapeutas, há outras tarefas que lhes são dadas e que também são vocacionadas e que elas precisam fazer, mas nós também podemos ver pessoas que são extremamente focadas e vocacionadas numa profissão ou numa função, e é aí onde nós entendemos como um propósito de vida. Mas a Bíblia está dizendo a gente que há um propósito maior. Entender que Deus é o condutor de nossa história, que Ele é maior que a história. Temos que olhar para as palavras do Velho Testamento como palavras de Deus que se revelam a um povo, mas palavras que também são promessas, que vão se cumprir na nova aliança. Então aqui, esse livro traz nesse trecho essa relação com o tempo. Do 4 ao 6, a relação é com a opressão, o trabalho, a religião, a política, o salário, a como a gente reage a isso, como a gente vive com relação a isso. Porque ele diz que há uma fadiga, uma rotina frustrante. Porque ele vai usar uma coisa interessante, né? A gente vê aqui, vaidade é uma das palavras, a outra que a gente falou é debaixo do sol, e agora vem uma coisa chamada, ele quer dizer que a vida é cíclica. Há uma fadiga, porque tudo volta, tudo é cíclico, tudo vem de novo, tudo começa, termina, começa de novo, vai assim. Nós vivemos fases da nossa vida,
Daqui a pouco as fases vão passando, a gente vai entrando em novas fases, até que a vida termina. E tudo é cíclico. Ele vai chegar à conclusão que ele diz assim, é enfadonho. Tudo se repete. Vem verão, vem inverno, vai inverno. Entra dia, sai dia. Entra ano, sai ano. Mas esse era um livro que a comunidade judaica usava muito. Assim como o de Jó, né, que a gente também viu lá em Jó, que ele era usado nas festas. Então, na celebração da festa das cabanas, esse livro era um livro muito utilizado. Sigamos então. O trecho do capítulo 7 até o 10º, nós vamos ver o destino humano, a vida humana, o seu destino, e as diferenças, né, entre as pessoas. Há uma mensagem nesse livro que sem Deus é um desânimo, e que só o temor do Senhor vai trazer contentamento. Então vejamos o seguinte, que tudo converge nesse livro para que a gente preencha esse vazio. O alvo desse livro é lhe dizer o seguinte: se há um vazio em sua vida, essa vaidade, ela vai lhe fadigar. Porque o ser humano, a gente pode descrevê-lo como um ser insatisfeito, um ser que vive em busca, não é? Um ser que ele não é como um animal que se satisfaz em ser aquilo. O ser humano, ele está sempre em busca de algo. Ele quer conquistar, ele quer conhecer, ele quer vencer barreiras, ele quer conquistar cada dia mais, para no fim ele entender que nada disso deu a ele um sentido de completude, deu propósito. Esse livro vai dizer a mim e a você que o que preenche o vazio dessa vaidade, esse vazio, esse viver como uma bolha, né? Chega a comparar uma bola de sabão, né? Todo mundo já deve ter visto essas bolas de sabão, né? A gente põe sabão, sopra e faz aquela bola, né? A gente consegue percebê-la, ver bonito, mas se você tocar, ela se desfaz. Essa é uma figura legal para a gente descrever a vaidade. Por isso que a gente não pode ancorar a nossa vida na nossa vaidade, no que nós temos, no poder que podemos exercer, porque isso passa. Ele vai chegar à conclusão de que a vida passa rápido. Esse homem é um homem que se desviou, ele fez alianças, ele casou com quem não devia, ele fez aliança com outros reinos, mas ele fez coisas muito interessantes. Um dia ele fez um trato com o rei de Tiro. Ele estava para construir o templo, e ele permite que esse homem viesse ajudar e pudesse ter acesso a isso. Por mais que isso pudesse contradizer o que estava na instrução do Senhor, esse ato dele está de forma muito sábia, apontando para a universalidade do amor de Deus e da sua graça, que é abrangente a todos os povos. Então é simbólica essa passagem, quando ele permite ao rei de Tiro ajudar nessa tarefa. E a gente vê que, por fim, esse livro ele vai trazer como viver bem, e ele se conclui dessa forma, né? Ele diz assim: não dá para viver sem o temor do Senhor.
Se podemos pensar em ilustração, esses 2 capítulos são as palavras de pare antes de prosseguir na caminhada da nossa vida. 2 verdades são proclamadas: a vida não para, um dia você vai ficar velho, um dia o tempo vai cobrar seu preço, e a vida não compensa sem o temor do Senhor. Esse homem, no fim da vida, ele começa a concluir que sem temer a Deus, nada vai valer a pena. Poder, riqueza, prestígio, reconhecimento, prazeres. Esse homem teve milhares de mulheres. Esse homem se deu ao luxo de se aventurar nos prazeres mais inimagináveis. Conquistou como nenhum outro rei de Israel. Filho do maior rei de Israel até sua ascensão ao trono. O seu pai era um homem tão emblemático para o povo de Israel que até hoje a estrela de Davi está na bandeira de Israel. E é esse homem que ao final da vida vai refletir e dizer: tudo é vaidade. Esse homem vai falar de generosidade, de desprendimento das coisas materiais. Põe teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. A primeira vez que eu vi esse versículo foi das palavras de Dom Paulo Garcia. Eu, recém-chegado na Trindade, vindo do encontro de casais com minha esposa, retornando a essa igreja que eu conheci ainda muito jovem, por volta de 18 anos, eu não lembro ao certo, e eu estava ali de volta, depois de desobedecer, depois de me desviar desse caminho santo, desse caminho maravilhoso que Deus tinha para mim, e dali nunca mais eu saí. Continuo um homem falho, pecador, mas que Deus me proteja, para que eu jamais me aparte desse caminho. Por isso eu convido você a refletir sobre as palavras desse livro. Esse livro só tem 12 capítulos, é um livro curto, pode ser uma leitura bem rápida, mas de muito aprendizado para você. Eu lhe desejo um excelente domingo, um excelente e abençoado domingo. Eu lhe desejo um excelente e abençoado culto de domingo. Que Deus possa aceitar o nosso culto, que você vá diante dele com tudo isso em mente, que você está indo perante Deus e que ele já conhece absolutamente tudo a seu respeito, mas ele espera de mim e de você uma atitude de adoração, em primeiro lugar, entendendo o quão verdadeiro tem que ser esse momento de confissão, de pedido de perdão, de arrependimento, para que ele faça algo extraordinário, restaure a comunhão dele conosco, com nossos semelhantes, e nos invada com um sentimento de comunhão restaurada, que isso possa transbordar em louvor e adoração, e aí nós sairemos desse culto com tudo renovado para uma semana sob a proteção desse Deus bendito, desse Deus perdoador, desse Deus que nos ama. Nunca se esqueça, Deus ama você. Assim como alguns dos nossos pastores terminam nossos cultos dizendo: Deus não está zangado com você, Deus perdoou você. Deus estava reconciliando o mundo consigo próprio, assim diz o apóstolo Paulo, não levando em consideração os nossos pecados. Ele nos ama, que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde durante toda essa semana. Até a próxima aula. Tchau.